Amém? Que alegria, né? Podemos estarmos aqui novamente. Que alegria poder rever os irmãos agora de uma forma presencialmente, não de uma maneira virtual, mas como é bom poder estar aqui na casa do Senhor, no templo do Senhor, e juntos aqui, agora, presencialmente reunidos. Irmãos, Deus tem tido misericórdia do seu povo, Deus tem nos abençoado. E eu quero convidar você a se colocar em pé, para estarmos nos alegrando, celebrando, hoje, noite de ceia do Senhor, hoje uma noite especial também de retorno aos nossos cultos presenciais. E eu fico muito feliz de ver cada um aqui dos amados irmãos. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus os guarde, que Deus nos proteja no dia a dia das nossas correrias para lá e para cá, no trabalho, enfim, tantas coisas. Que Deus proteja as nossas crianças, que Deus proteja os nossos idosos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor cada dia possa continuar nos livrando e cuidando de cada um de nós. Nós estamos felizes. Quantos são felizes aqui? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Que boa notícia, né? Poder saber que podemos retomar a nossa vida em comunhão, né? Presencial. Não que nós não estávamos em comunhão com o Senhor, estávamos também em comunhão com os irmãos, mas de uma maneira virtual. Mas o Senhor tem sido bom, e a misericórdia dele continua durando para sempre, né? Louvado seja Deus por isso. Quero convidar você a fechar os teus olhos, irmãos. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento de retomar, ó Deus, os nossos cultos presenciais e rever os nossos irmãos, amigos. Obrigado também por aqueles irmãos e aqueles amigos que estão, ó Deus, de uma maneira online. Que o Senhor venha abençoar também aqueles que estão, ó Deus, aí por meio do celular, da tecnologia. Que o Senhor venha cuidar, abençoar e proteger também esses amados irmãos. Ser conosco nessa noite, Pai. Queremos te agradecer, louvar, engrandecer o teu nome. Porque o Senhor sabe o quanto nós queríamos, ó Deus, novamente retomar aqui, ó Deus, os nossos cultos presenciais. E pela tua bondade e misericórdia o Senhor concedeu. Ao Senhor seja a honra, a glória e o poder. Que o Senhor, Deus, venha falar aos nossos corações essa noite poderosamente. E o Senhor receba o nosso culto de gratidão, de louvor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por nós e por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. Nós te agradecemos, nós louvamos ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 122. Não poderia ser outro o versículo que nós poderíamos aqui, bem no início do culto, compartilhar aos irmãos da alegria de estar na casa do Senhor, louvando a Ele, dando o nosso louvor e a nossa gratidão ao nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmos capítulo 122. Nós vamos ler esse versículo, esse capítulo inteiro, que fala sobre a alegria do povo quando eles iam para o templo do Senhor, fazer os seus sacrifícios ao nosso Deus, e ali ter um momento de comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, e principalmente estar ali na casa do Senhor, rendendo o seu culto ao nosso Deus. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos e as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, meus amados? Que alegria aqueles irmãos sentiam de estar na casa do Senhor. E ali, grandes coisas eles faziam para o Senhor. O prazer de estar diante do Senhor, oferecendo o seu culto ao Senhor, revendo pessoas, estando com pessoas. As tribos, as famílias, quando subiam para ir ao templo adorar, já subiam com alegria.
E como é gostoso ver aquelas pessoas que eu tive contato antes de começar o culto aqui, a alegria de alguns irmãos aqui de poder estar aqui na casa do Senhor. É esse o sentimento que precisa estar no nosso coração. Não somente hoje, que é o dia da retomada. Não somente hoje, porque é uma noite especial de ceia do Senhor, mas às quartas-feiras, no próximo domingo. Não sei se você percebe, tudo aquilo que vira uma rotina na nossa vida, muitas vezes perde a essência. Muitas vezes perde o amor, muitas vezes perde aquela alegria. E às vezes se torna fardo, às vezes se torna obrigação, às vezes se torna algo pesado. Mas para esses irmãos, não. Estar na casa do Senhor sempre era uma alegria. E que cada um de nós, irmãos, possamos sentir isso. Na quarta-feira que virá, no próximo domingo, no outro mês, que essa alegria de estar no templo do Senhor, junto com os irmãos, possa ser algo contínuo, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse é o culto que o Senhor recebe, quando viemos à casa do Senhor com alegria, e a alegria de prestar o nosso culto a Ele. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, como gratidão, gratidão. É um ano de recomeço, vamos recomeçar novamente os nossos cultos presenciais. Deus abençoe e vamos adorar esse Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom poder ver cada um dos irmãos aqui de novo. Também para mim é uma alegria, viu? Poder retornar. Estava com saudade de cada um. Estamos com saudade daquelas conversas quando nós terminamos o culto. Estamos com saudade de uma aglomeração santa, né? Num churrasco gostoso. Mas eu creio que isso, em nome de Jesus, ainda vai voltar. Mas nós precisamos ir lutando e não desanimarmos, né? E continuar essa caminhada, e continuar louvando a Deus, e continuar realmente orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, nessa visão, que você possa se alegrar, como aqui dito já, que os cultos estão retornando e que em nome de Jesus a vacina possa estar chegando a muitas pessoas aí e que em breve nós podemos voltar àquele normal, daquela aglomeração, daquela comunhão mais e mais, visitar outras igrejas, ter comunhão com os nossos irmãos das outras igrejas, eventos. Isso é o que eu mais desejo, isso é o que eu mais anseio. Porque nós só sentimos falta realmente quando nós somos de uma maneira forçada a parar de termos isso em nossas vidas. Para nós que gostamos, isso realmente é algo complicado. Mas que nessa noite possa ser algo especial na tua vida, realmente, na nossa vida, na vida como igreja, de juntos aqui como igreja, em comunhão, em oração, em o partilhar da ceia do Senhor, seja algo que alegra nosso coração, em nome de Jesus. E vamos cantar ao Senhor então, Tu és santo. Você pode ir nas palmas? Tu és santo, poderoso.
amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu sou a igreja agora. Ele é o meu Senhor, Ele é o... Isso, cante. É igual a Cristo. Não, nenhum, não há, não existe. E as nossas vidas precisam a cada dia, quando falarmos de Cristo, de Jesus, quando nós falarmos desse Deus Salvador, desse Deus misericordioso, precisa trazer no nosso coração algo que realmente traga um aquecimento na nossa fé. Porque Jesus, ele não é uma mera religião, não. Jesus simplesmente não foi uma pessoa que andou nessa terra e, como muitos a têm, um profeta, não. Jesus foi aquele que desceu da sua santidade. Jesus foi aquele que aniquilou-se. Jesus foi aquele que, quando olhou para mim e para você, viu a necessidade de um ato que eu e você jamais poderíamos cumprir. Esse ato de amor. Esse é Jesus Cristo. É dele, desta pessoa tremenda e maravilhosa, e que, como nós aqui acabamos de cantar, que está vivo, é dele que nós estamos falando, é ele que nós estamos cultuando, e é para ele que deve ser toda a nossa atenção dentro de um culto. Por isso, querido, é difícil às vezes entender, e eu sei que esse novo normal, essas situações, muitas vezes nos deixam inertes, parados. Porque quando nós paramos de fazer certas coisas por um longo período de tempo, eu falava isso com o Humberto hoje, para nós parece que entra numa mesmice, num costume, mas com Cristo nossa vida jamais tem que ser a mesma. Com Jesus, dia a dia, nós não podemos viver uma mesmice. E o que alegra o nosso coração? E o que empolga o nosso coração? E o que traz entusiasmo para a nossa vida? A palavra de Deus. Homem nenhum consegue atingir o mais íntimo do teu coração, mas a palavra de Deus diz que ela é apta para discernir, para penetrar no mais profundo do homem e fazer a separação entre juntas e medulas. É a palavra de Deus. Portanto, nessa noite, se você tem tido falta de alegria em cultuar a Cristo, comece a buscar na palavra de Deus, para que o teu coração esteja a cada dia salmodiando, cantando novos cânticos, hinos espirituais ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a esse a qual nós acabamos de dizer. O refrão dessa canção é espetacular, simplesmente espetacular. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre vai reinar, Ele sempre existiu, Alfa, Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, amigo para cada um de nós. É o príncipe da paz,
Querido, não tem como cantar uma música dessa. Eu não sei o que você talvez pode estar pensando sobre o que eu estou falando agora, mas Jesus sabe. Mas não tem como cantar uma música dessa e não sentir o coração queimar por Cristo. Não tem como. Reflita nisso, em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar esse Deus, luz do mundo. Isso é o que Cristo pediu para que eu e você fôssemos: sal da terra, luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso tu és. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se vê. Então levante tua voz e diga: vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu, é o único. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Declare: eu vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
E nesse momento nós te louvamos, Pai. Nesse momento nós queremos mais uma vez entregar esse louvor, Pai, entregar as nossas orações ao Senhor. Bendito é o Senhor, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor Jesus, ó Pai. E nesse momento, Pai, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor venha falar com a tua igreja, falar conosco, Senhor Deus, trazer ao nosso coração aquilo, Deus, que a cada dia nos traz esperança. E a esperança é o Senhor, Pai. A esperança é Jesus diariamente em nossas vidas. A esperança é ter comunhão contigo. É isso que nos torna cada dia forte, ó Deus, diante das adversidades, diante das dificuldades que esse mundo tem trazido, Deus. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor, ó Pai, é o nosso alimento. O Senhor, ó Pai, é quem a cada dia nos mantém de pé para trabalharmos, para ter o pão, ó Deus amado, para poder contribuir na Tua obra, para de alguma forma, Senhor Deus amado, continuar até alcançar o alvo que é o Senhor. Deus, se alguém aqui se encontra com suas forças, ó Pai, fracas, se alguém aqui se encontra, Deus, desanimado, se alguém aqui se encontra, Senhor Deus, talvez perdido, Espírito Santo de Deus, fala com esse meu irmão, com essa minha irmã, trabalha no seu coração, Pai, responda a sua oração, se assim for o teu querer, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça. Esta é a nossa oração, Senhor, e a fazemos ela no nome precioso de Jesus. Amém. Você vai poder sair do seu lugar, continuar a adorar o Senhor, agora trazendo sua oferta, seu dízimo, enquanto nós continuamos a adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Do início, vamos voltar? Vem o Senhor minha vida oferecer. Como? Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar cada dia como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o quê? O teu querer. E aí? Faça o que está em teu coração. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois foi para te adorar, diga então. Pois para te adorar foi que
eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Sim, estar ao teu lado, Senhor. Ajuda-nos, Deus, nisso. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Que isso possa ser um desejo do nosso coração, igreja. Estar a cada dia desejando estar ao lado do Senhor. Você pode se assentar no nome de Jesus. Amém, irmãos. Esse é o nosso desejo, de estar na casa do Senhor, de estar com o Senhor, vivendo para o Senhor. Quantos querem isso? Diga amém. Amém. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, temos a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir o teu coração para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, ao coração da igreja, a alguns irmãos que estão cultuando ao Senhor nesse momento, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Então, vamos juntos abrir o coração para que o Senhor quer falar nessa noite ao nosso coração. Ainda estávamos preparado de uma maneira online, e aí eu tinha convidado o William para trazer a palavra de uma maneira online, e aí mudou da noite para o dia, e graças a Deus que mudou, e aí hoje ele vai estar trazendo a palavra aos nossos corações. Então quero convidar o William nesse momento a ministrar a palavra do Senhor. Deus possa aí usar mais uma vez a vida dele como já tem usado, né? Pregando a palavra no momento dos louvores. Obrigado, irmão João. Quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar pela vida dele. Pai, que a tua mão possa continuar abençoando o William e que nessa noite possamos ouvir a tua palavra, Senhor. Fale em cada coração e que cada coração possa estar aberto para aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né? Sempre uma responsabilidade, eu sempre digo isso. A gente vai meditar na palavra, né? Pregador aqui é o pastor, né? Ele que é o pregador. Ele que é o pastor da igreja, mas confia em nós essa responsabilidade muito grande. Te agradeço, pastor, pela confiança, mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Trouxe minha colinha aqui, porque os dias vão passando, a idade vai chegando, e a nossa cabeça já não é mais a mesma, né? De lembrar tudo. E quando o pastor disse isso para mim, eu fiquei muito apreensivo o que pregar, o que falar, como meditar. E vamos conversar um pouco sobre um texto da palavra de Deus hoje, porque é uma palavra bem prática para as nossas vidas, e a palavra ela só tem funcionalidade quando nós aplicamos. Se lermos e conhecermos, mas não fazemos prática da palavra, ela não tem funcionalidade nenhuma. Por isso que a palavra de Deus ela diz que ela é uma palavra viva. Ela é um organismo vivo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em Jonas, capítulo 1. Jonas, o capítulo 1 da palavra de Deus. Antes de ler a palavra de Deus, eu queria orar mais uma vez. Você pode ficar assim mesmo sentado. Só queria que você pudesse fechar os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós já louvamos o teu nome com cânticos, nós já oramos ao Senhor, ouvimos a tua palavra já desde o início, a Deus a qual alegra o nosso coração, mas nós pedimos aqui agora pela tua misericórdia, continue a falar conosco através da tua palavra, Senhor.
O Senhor venha usar a minha vida nessa noite como uma ferramenta, um canal de bênção, ó Pai, na vida da tua igreja. Que tudo venha do Senhor, nada de mim, mas que o Senhor seja engrandecido e glorificado aqui para louvor e glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Jonas capítulo 1. Nós vamos, como já disse aqui, meditarmos juntos, né? E se pudéssemos dar um tema para essa mensagem, pudéssemos trazer um tema específico, eu diria que a atitude faz toda a diferença. Esse seria o tema dessa mensagem. Atitude faz toda a diferença. É a atitude quem vira a chave da nossa vida muitas vezes. São as atitudes que ditam o que vamos colher, quer coisas boas, quer coisas ruins. Então a atitude, irmãos, faz toda a diferença. Eu quero ler com você o texto de Jó, que não é muito comprido, mas eu preciso ler de uma maneira bem rápida para ganharmos tempo. E depois eu quero pontuar algumas coisas para a gente meditarmos juntos. É muito corrido, mas vamos tentar ser o mais breve possível. Veio a palavra do Senhor, diz o primeiro versículo, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem-o do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio tal mal. E lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para acalmar, para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quando a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Versículo 17, deparou-se o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Uma história muito conhecidíssima, mas eu tinha que ler para trazer à tua memória aquilo que se passava com Jonas. Talvez alguns detalhes você, por talvez não ler este capítulo especificamente há algum tempo, não estaria fresco na sua memória.
Mas então, o que a gente gostaria de falar um pouco sobre essa situação? Por isso que eu disse que a atitude faz toda a diferença. Jonas, um cara diferenciado da sua época. Por que diferenciado? O primeiro versículo diz a palavra do Senhor, que veio a palavra do Senhor a Jonas, um profeta. E nós sabemos naquela época que comunhão, relacionamento com os homens, quando Deus falava com alguém, não era como hoje, essa questão do véu rasgado e tudo mais que nós temos acesso. Não, era especificamente, ou seja, eram pessoas privilegiadas da sua época que tinham diálogo, relacionamento com Deus. Era quem Deus queria usar para fazer isso ou aquilo. E diz o texto então que veio a palavra do Senhor sobre Jonas, um cara diferenciado. E Deus fala, olha, levanta-te, ou dispõe-te, como diz aqui na minha versão. E o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que ele se levanta assim. A primeira etapa do mandamento que Deus dá a ele obedece. Quando ele fala, levanta-te, ele levanta, mas para desobedecer a Deus. Olha que interessante. Ele não levantou para obedecer a Deus, ele levantou para desobedecer a Deus. E essa é a chave da mensagem nessa noite. Preste atenção. Por quê? Porque Deus havia ordenado ele alguma coisa. Deus tinha uma vontade para ele. Mas a vontade de Deus não agradara Jonas. Jonas não estava se agradando do que ele tinha que fazer. Deus queria algo para ele, mas ele não queria a vontade de Deus para a vida dele. Então, no primeiro momento, Jonas se levanta, mas para fugir de Deus. Nós temos aqui um conflito instaurado. E aí é que está o problema, quando nós entramos em conflito com Deus. Grave essa palavrinha no teu coração e na tua mente. Conflitar com Deus, nós sempre iremos perder. Jonas acaba de instaurar na sua vida um conflito com Deus. Irmãos, quando nós estamos do lado de alguém que está em conflito com Deus, nós sempre somos atingidos. Quando Deus está tratando de uma pessoa que está em conflito com Ele, se nós nos colocarmos na linha de frente com essa pessoa, nós também seremos alcançados por esse tratamento de Deus, por esse tiro de Deus. Você vai perceber que ao longo do texto que nós lemos aqui e da mensagem que nós vamos conversar aqui um pouco, Deus queria tratar Jonas, mas muita gente quase vem a perecer. E muita gente aqui dentro desse barco teve perdas. Por estar na linha de frente com alguém que tem conflito com Deus. Alguém que está em conflito com Deus. Note que no versículo 3, ele diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido, aí já começa o problema. Tendo descido, quem está em conflito com Deus, quem começa a querer medir forças com Deus, quem começa a não querer estar no centro da vontade de Deus, a tendência é descer. A ótica é que geograficamente Deus queria que ele fosse para Nínive. Se você vê no mapa, a minha Bíblia ela tem um mapa. Se você procurar no Google depois, geograficamente, Nínive fica numa altura, de um lado. Tarsis fica para outro, mais abaixo. Geograficamente, a atitude de Jonas já faz com que ele comece a descer. E isso, trazendo para a nossa vida espiritual, tem um grande significado. Porque quem está em conflito com Deus é só decadência. Nós estamos falando de um homem que até entrar no centro da vontade de Deus, a sua vida foi uma decadência. E nós vamos enumerar rapidinho aqui agora. Ele desce para Nínive, compra a passagem de um navio, desce para o porão de um navio, e depois é tragado por um peixe e desce na profundidade do mar, dentro de um ventre de um peixe. Só decadência. Só coisa ruim. Só para baixo. Porque havia instaurado um conflito com Deus. Você vai ouvir muito essa palavra conflito aqui. Pois bem, interessante, nós vamos começar a meditar. E aí então, ele compra essa passagem e desce para o navio. E desce para o porão. Irmãos, Jonas aqui é uma pessoa.
Mas não que necessariamente conflitos são gerados somente por pessoas. E não necessariamente eu quero dizer que nós, às vezes, entramos em conflitos por estar ao lado de uma pessoa. Mas eu quero contextualizar isso conosco mesmo, cada um consigo. Por que eu quero contextualizar isso? O que é contextualizar? É trazer a nossa mente ao nosso coração algo que de repente eu, por desobedecer, por instaurar um conflito, eu permiti que Jonas, com a minha atitude, entrasse na minha vida. O que você está querendo dizer com isso, irmão? Veja que Jonas, ele compra a passagem do barco. Ele não entra de graça. Ele não chega inesperadamente, não. Ele tem uma permissão para poder entrar. E ele entra lá no porão, um lugar bem específico. O que eu aprendo com esse texto nesse momento? É que tem problemas e conflitos que às vezes eu compro com Deus, por desobedecer a Deus, e por permitir esse problema, que ele se instala num lugar bem quietinho, bem lá no fundo do porão da nossa vida, e lá ele fica dormindo quietinho. Mas é aquele probleminha causador de tantos males que pode estar sobrevindo sobre a nossa vida. Sobre a minha vida, sobre a tua vida. Vamos para um exemplo bem prático no século 21 que nós vivemos? Por isso que eu disse que Jonas não significa necessariamente, no tempo que vivemos, uma pessoa. Mas deixa eu trazer para a nossa vida aqui um exemplo bem prático que você vai começar a entender. Por exemplo, o teu WhatsApp. O seu cônjuge, ele pode pegar o seu telefone e rolar lá o WhatsApp, as suas conversas? O seu filho, será que ele pode ver o seu telefone? Será que se ele vê um cônjuge começar a olhar, será que você tem condição de tranquilamente pegar o telefone agora e falar, pode olhar o meu telefone aqui, que você... Será que nós permitimos que algum Jonas entrasse na nossa vida por meio de um telefone? E lá ele está bem escondidinho, quietinho, dormindo. Mas por Jonas ter entrado na minha vida através de um celular, eu tive que clicar, eu tive que liberar a passagem. Fui eu que cliquei para ele poder entrar e estar ali. E aquela imagem, talvez, daquele homem, ou aquela imagem daquela mulher, ou aquela conversa íntima, aquela coisa esquisita lá, ela está ali porque eu permiti, eu dei a passagem para poder entrar. Atitudes que fazem toda a diferença, está entendendo o tema da mensagem? No século em que vivemos, nem sempre Jonas, nas nossas vidas, significa pessoas em conflito com Deus. Mas muitas vezes, nós mesmos provocamos conflitos com Deus, nos levantamos porque não estamos de acordo com aquilo que Deus quer. Quando Deus pede para nós santidade, nós achamos, Deus, espera aí, não é bem assim, né? Esse negócio de santidade não está muito na moda, não. Esse negócio de santidade, de viver sendo fiel com dá uma olhada no meu naipe aqui. Meninão, você acha que eu sou homem de uma mulher só, pastor? Soco, né, mulher? Você acha que eu sou homem de uma mulher só? Dá uma olhada para mim. Olha pro meu naipe, atleta. Corro 7 km por... Não, para. Não dá, gente. Não dá risada não, que vocês vão chegar na minha idade. Vamos ver como vocês vão chegar, viu? Vamos ver se vocês vão chegar bem. Eu já estou com 4,3. Então, queridos, é uma realidade. Somos nós que às vezes permitimos os Jonas entrar nos porões das nossas vidas e ali ficar quietinhos. Interessante que o mestre do navio, ele tem a sensibilidade e ele começa a analisar o que está acontecendo.
Você pode ver que ele desce lá, os marinheiros começam a clamar. Olha, dá uma olhada no que fala aqui no versículo de número... Dos marinheiros... Versículo de número 5. Versículo de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar uma forte tempestade e fez uma grande tempestade, né, no navio e tal. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Vamos para um ponto aqui. Marinheiro, capitão, quantas tempestades já deveriam ter enfrentado? Quantas vacas você já desossou na tua vida? Você não sabe nem me contar. Sérgio, quantos carros você já pintou na tua vida? Você também não sabe nem me contar. Eu não sei quantos projetos na minha vida eu também já desenhei e fiz. Marco, quantas marcas você já remendou? Cada um, no meio da sua profissão, tem o que a gente chama de feeling. O que é o feeling? É aquela malícia do trabalho, aquele jeito do trabalho. É aquele conhecimento que só com os anos de fazer muito... Beto, quantas casas já fez? Os marinheiros, com certeza, não eram marinheiros de primeira viagem. E olha que interessante. Vem essa tempestade, o que eles começam a fazer? A orar cada um ao seu Deus. Porque perceberam que aquilo ali não era algo normal. O capitão já deve ter falado, gente, eu já enfrentei tempestade nessa vida, mas igual essa daqui tá esquisito. Vamos começar a orar a Deus, aí cada um começa a clamar para cada um o seu Deus, porque esse negócio tá estranho. Sensibilidade, querido. Você é o capitão da sua vida, você é o capitão da sua família. Você é o capitão dos seus filhos, você, eu e você somos responsáveis pela atitude e pela condução da nossa família e da nossa vida. Nós temos que ter a sensibilidade que se algo está esquisito, às vezes pode ser algo espiritual. Precisamos ter essa sensibilidade. E o capitão teve, e os marinheiros teve, porque começaram cada um a clamar ao Senhor. Olha, isso aqui está esquisito, porque eu já enfrentei tempestade, e tempestade igual essa eu nunca vi. Está estranho. Mas Jonas continua o quê? Lá quietinho. Até que o capitão tem a atitude de dizer, levanta. Isso em atitude que significa, peraí. Vamos começar a vasculhar para ver o que está de errado. Por quê? Vamos trazer para a prática da nossa vida. Por que a minha vida, o meu relacionamento com a minha esposa está tão complicado? Não estava assim, mas agora está. Por que o relacionamento com o meu esposo está tão complicado com meus filhos? Não estava assim, mas está. Por que a minha vida financeira não rompe? Por que eu não consigo romper com Deus? Por que eu estou sempre patinando? Já estamos quase na metade do ano de 2021. E eu já estou clamando a Deus há 10 anos por isso e eu não consigo romper. Por quê? Querido, eu não sei. É você que é o capitão. Esse é o segredo. Essa é a chave que faz toda a diferença para nós começarmos a viver calmaria na nossa vida. Eu não sei essa resposta, é você que sabe. Eu sei, talvez de um Jonas que está escondido na minha vida, que está dormindo na minha vida, quer por uma atitude, quer por um conflito que eu causei com Deus, e eu preciso agora então mudar a chave disso. Porque nós estamos acostumados a ver Jonas na desobediência, e que ele deveria ter ido para Nínive e não foi e tal, e foi lá e clamou e tudo mais. Mas essa história de Jonas, ela é muito mais profunda do que nós só lemos aqui nesse contexto de viagem de Jonas para Nínive e não foi. E tem mais, não para por aí. Quando o capitão lança a sorte, começa a vasculhar, e então Jonas declara, olha, o problema dessa tempestade sou eu que sou o causador de tudo isso que está acontecendo aqui. Os marinheiros, o capitão fala assim, fala agora quem que você é. É agora que nós vamos... Quando, querido, você identifica o problema na tua casa, na tua vida, quando você identifica o problema, não deixe para depois, é agora. A instrução foi agora. Olha o versículo número 8. Então disseram, declara-nos agora. É agora, não é... eu achei o problema, mas vamos deixar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho.
Tem coisa que tem que, mas tem coisa que não. Tem coisa que é agora. E é isso quem vai também poder dizer é você ou não. Sou eu ou não. E Jonas então relata para ele, fala, olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, esse que fez os céus e a terra. Perceba que Jonas era alguém de Deus. Era alguém de Deus, era alguém que amava Deus, mas tinha criado um conflito com Deus. Amava Deus, mas não estava amando à vontade aquilo que Deus queria para a sua vida. E quando nós não amamos, quando nós só amamos a Deus, é uma coisa. Mas quando nós amamos a vontade de Deus, Deus e a sua vontade, aí o nível é diferente. Porque nem sempre amar a Deus significa amar a sua vontade, concordar com sua vontade, fazer a sua vontade. E preste atenção o que acontece agora. Olha só o segredo. Olha só que interessante. Ele diz assim, então os homens ficaram, versículo 10, ficaram possuídos de grande medo. E olha só, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já havia dito. Ou seja, Jonas já falou para ele, olha, o problema sou eu. Pergunto. Jonas pulou do navio? O texto fala que Jonas pulou do navio? Sim ou não? Se Jonas se declara culpado, não era mais fácil Jonas, gente, o problema sou eu, tchau, eu estou indo embora e bluf, pular fora do navio? Jonas não podia ter feito isso? Sim ou não? Mas o que o texto fala? Jonas fala, olha, vocês me peguem e me lançam fora do navio. O que eu aprendo com isso? Não somos nós que deixamos os Jonas entrar, não foi o capitão que deixou Jonas entrar? Ele não comprou a passagem, não entrou? Somos nós que temos que expelir o problema para fora. Como uma espinha, como uma cabeça de prego, como um carnegão ali infeccionado. Somos nós que precisamos expelir aquele problema que nós mesmo permitimos que entrasse na nossa vida. Jonas poderia ter pulado. Ele é o problema, ele já se declarou, mas ele disse para todo mundo, vocês me peguem e me lancem, está no texto. Disseram, versículo 11, que faremos, pois, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu, quem respondeu? Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará. Atitude faz toda a diferença. Soube do problema, identificou o problema e teve que expelir o problema. Bíblia, queridos. Bíblia. Muitas vezes nós identificamos os problemas e depois temos a mesma dificuldade que esses homens vão ter aqui. Perceba que Jonas já havia falado, gente, sou eu o problema, vocês não vão me mandar embora daqui? Eu não vou pular. Me pega e me joga. O que os homens falam? Versículo de número 13. Entretanto, os homens remavam, se esforçando para alcançar a terra. Não queria jogar o problema fora. Sabe qual que é o problema disso? No meio dessa viagem, os homens perderam cargas. E vai saber que tipo de carga que era aquilo? Quando nós estamos em conflito e demoramos para identificar o problema da situação, nós perdemos coisas que não era para nós perdermos. O problema do navio era as cargas? A tempestade era por conta das cargas? Não era. Mas até eles entenderem o que era o problema, jogaram aquilo que não era para ser jogado fora. Às vezes perdemos casamentos de 30 anos, às vezes perdemos relacionamento com o filho, pais partem para a sepultura, em ódio mortal com seus filhos, e eu não quero aqui entrar em muitas outras coisas, porque eu poderia listar aqui
tantos outros fatores de problemas. Porque nós não identificamos o que é o agente causador daquela tempestade na nossa vida. E às vezes, quando identificamos, tentamos remar para chegar em terra firme, como esses homens aqui, querendo que Jonas permanecesse no barco, sendo que Jonas já havia dito: sou eu o problema, me peguem, me joguem para fora, para que a paz e a calmaria possa reinar novamente. Irmãos, atitudes práticas, atitudes que fazem toda a diferença. É por isso que eu disse que Jonas nem sempre precisa ser uma pessoa na nossa vida. Alguém que está em conflito com Deus e nós termos relacionamento com pessoas com Deus. Não, não é isso. Nesse caso, foi uma pessoa de Jonas. Mas nós podemos enumerar tantas outras coisas nas nossas vidas que fazem com que permitimos Jonas entrarem. E Jonas entrarem em conflito com Deus por desobediência. E aí precisamos mudar a chave disso. Diz o texto que os homens então, caindo em sã consciência, disseram: Deus, não tenha por nós na nossa vida, né, o sangue desse homem. E diz o versículo de número 14 no finalzinho, que eles pegaram Jonas e lançaram fora do seu barco. Versículo 15: levantaram Jonas e fizeste com que te aprouve, levantando Jonas, lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria. Eu fico imaginando esses homens se perguntando assim: pô, se nós tivéssemos descobrido que Jonas era o problema lá atrás, antes de nós jogar as cargas, nós estaríamos com as cargas de novo. Se eu tivesse identificado o problema lá atrás, eu não tinha talvez perdido o meu casamento. Se eu tivesse tido essa atitude, talvez eu não tinha perdido a minha filha, o meu filho. Se eu tivesse tido essa atitude, talvez eu não teria perdido a minha casa. Eu não teria perdido o relacionamento com aquele meu amigo. Eu teria sido promovido na empresa. Eu teria sido usado mais por Deus para fazer a vontade dele. Eu teria me tornado um pastor, um missionário. Enfim, a gente pode, sabe, abrir um leque tão gigantesco aqui. A questão é conflito, querido. Jonas instaurou um conflito com Deus. Jonas, com quem esteve, trouxe o conflito para dentro do barco de pessoas que permitiram. E quando se há algo sobrenatural, quando é algo espiritual, precisamos ter a sensibilidade. Pontuo de novo, note que os marinheiros, note que o capitão havia já enfrentado muitas e muitas tempestades em alto mar, mas como aquela não. Note que quando se acha o problema, alguns problemas precisam ser resolvidos na hora, é agora, para que a tempestade não continue cada vez mais forte. E sim, somos nós que precisamos muitas vezes ter a atitude de expelir aquilo que nós mesmos permitimos que entrasse dentro da nossa vida. Nenhum Jonas vai pular fora do seu barco. Nenhum. Ou seja, nenhum problema instaurado por conflito com Deus vai sair da sua vida, a não ser que você, a não ser que eu, tomamos tal atitude. Amém? Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração, possa falar ao seu coração, porque falou muito comigo. Em tempos que nós estamos vivendo, muitas vezes nos agarramos a tantas notícias ruins e fazemos disso algo para um marasmo na nossa vida. Fazemos disso uma retórica, desculpa, para dizer assim: olha, tá difícil mesmo, olha, tá complicado mesmo, olha, é isso aí mesmo. Querido, deixa eu fazer uma comparaçãozinha com você. Imagine se o soldado
mesmo perdendo a guerra, tivesse essa atitude. A Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. Paulo disse, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado que vai para a guerra, mesmo tendo uma visão geral de que a guerra está sendo vencida pelo inimigo, ele se dá por vencido. Ele vai até morrer, querido. Amém? Queridos, eu e você precisamos lutar. A Bíblia diz que nós não precisamos nos conformar. Ah, mas está escrito na Bíblia que esse mundo não vai melhorar. Eu sei disso, mas nós não podemos nos conformar. Nós precisamos continuar lutando. Então, querido, talvez o que esteja te desanimando, o que esteja talvez trazendo marasmo para a tua vida, seja um Jonas que está no porão de alguma coisa que você permitiu que entrasse e você não percebeu. E Jonas não é de fazer alarde. Ele é de entrar e ficar dormindo lá quietinho no porão. Como eu disse, eu usei apenas um exemplo básico no nosso século 21. O teu celular é alguém, o seu marido pode ver, a sua esposa pode ver, seus filhos podem ver o que está no contexto do seu celular? Ou será que ali tem Jonas escondidos? É só um exemplo básico, tá? Para a minha vida e para a sua vida. Exemplo bem prático. Porque é isso que importa. Muitas vezes estamos desanimados. Estamos desanimados muitas vezes. Não é por causa da pandemia, não. Não é. A pandemia trouxe sim consigo grandes gravidades, grandes desafios, trouxe várias coisas, sim, de ruim, sim. Mas só somou, só deu mais força para o Jonas que estava ali escondido. Que eu e você, em nome de Jesus, possamos vasculhar a nossa vida. Fazer algo realmente como esses marinheiros aqui fizeram. Clamar a nosso Deus, e o nosso Deus é com letra maiúscula. Isso está no versículo de número 9, quando o capitão fala, olha, clama aí o seu Deus e tal. E aí Jonas respondendo a ele fala, ó, eu sou hebreu e temo o Deus que fez os céus e a terra. E esse Deus está com letra maiúscula. O Deus lá do começo, quando o capitão fala, está com letrinha minúscula. Ou seja, não é o Deus verdadeiro. Mas o Deus do versículo 9 é o Deus que fez os céus e a terra. É o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que perdoa, que pela sua misericórdia somos sarados, resgatados, que temos nova oportunidade de vida. Você está vivo aqui hoje, irmão. Você está vivo aqui hoje, irmão. Você tem oportunidade de recomeçar. Você tem oportunidade de fazer a coisa certa. Faça em nome de Jesus. Faça algo realmente que venha não criar conflito com Deus, mas que venha alegrar o coração de Deus, glorificar a Deus. Talvez um Jonas na tua vida é uma mágoa. Talvez um Jonas na tua vida é uma raiz de amargura e você está ali deixando esse Jonas quieto. Talvez é uma atitude de reconciliação que você precisa ter. Olha, eu poderia dizer tantas outras coisas aqui. Tantas. Mas eu e você precisamos identificar. É você o capitão do barco da sua vida. Isso se chama livre-arbítrio. Foi isso que Deus falou. Deus não pegou Jonas como uma marionete e falou, vai para Nínive. Não, ele deu a ordem. Jonas optou. Sabe qual que é o problema de confiarmos nessa questão do livre-arbítrio? E dizer que Deus está no controle de todas as coisas? É que muitas vezes nós queremos tirar a responsabilidade nossa. Não, nós temos responsabilidade sim. Temos a nossa responsabilidade sim. Ah, Deus está no controle. Não, Deus está no controle, mas Deus também nos dá a ordem para que obedeçamos ou não. E muitas vezes somos refém das nossas más escolhas. Lembre-se da semeadura. A colheita é muito maior do que o plantio. Você planta 1 grão de milho, nasce 1 pé de milho, com várias espigas, que tem vários grãos. A colheita sempre é mais abundante do que a semeadura, do que o plantio. Porém, temos a escolha de escolher a semente que estamos plantando. Que você possa refletir, assim como essa palavra falou muito comigo no meu coração, me trouxe muita luz, me trouxe muita clareza, e incomodou minha vida, porque eu tenho Jonas. Você tem coragem de admitir que você tem Jonas? Eu tenho.
Eu tenho Jonas na minha vida. Eu não sou perfeito. Você também não é perfeito. É por isso que eu sempre costumo dizer que quem sobe aqui em cima para pregar, você precisa olhar para Jesus. Quer uma outra desculpa que eu quero só finalizar com isso? Às vezes eu não me conformo quando alguém vai falar assim, olha, eu vou falar de Jesus, mas eu vou falar de Jesus, pessoas veio falando, olha, para ser crente igual aquele lá, eu prefiro ser... Mas quem falou que você está tendo essa proposta para aquela pessoa ser crente igual aquela outra pessoa? Não. Quando alguém falar isso para você, em nome de Jesus, fala assim, ó, essa não é a proposta que eu estou te fazendo. A proposta que eu estou te fazendo para você ser crente é igual a Jesus. A referência é Jesus. Porque, irmão, se nós formos procurar defeito em homens, levante aqui a mão quem é perfeito, vai. Você é café com leite nesse momento. Querido, isso às vezes é desculpa para nós não... E desculpa São Jonas, sabe? Tá entendendo? Quando você fala de Jesus para alguém e alguém responde assim para você, olha, para mim ser crente igual fulano, a tua resposta precisa ser sábia. Jesus te deu isso. Fala, mas essa não é a proposta que eu estou fazendo. Nós precisamos sim ter uma vida digna, claro. É claro, eu não estou dizendo que nós precisamos nos eximir das nossas responsabilidades. Não, não é isso. Mas uma coisa é uma coisa. E outra coisa, dizendo literal, é outra coisa. A proposta, o exemplo, o caminho a ser seguido, a referência é Jesus. Quando você vai pregar de Jesus para alguém, você não vai pregar em nome do Paulo, do Pedro, do Zé, do Rafael. Não. Você vai pregar em nome de Jesus. Jesus é o Salvador. Não é o Pedro da quitanda, não é o Zé da esquina, não é o tio do posto que vai salvar aquela vida. É Jesus que vai salvar aquela vida. Então tenha sabedoria. Querido, eu estou te propondo você ser crente igual a Jesus Cristo. A referência, o modelo é Ele. E às vezes nós falamos, não vou falar de Jesus porque fulano vai falar. Para mim ser crente igual o Toninho da padaria, eu prefiro ficar aqui. Porque o Toninho da padaria fala que é crente, mas faz isso, faz aquilo. Para com isso, irmão. Isso é um Jonas. Para com isso. Que eu e você possamos mais uma vez refletir e trazer na nossa vida, na nossa memória, realmente, se nós temos algum conflito com Deus, você é o capitão do seu barco, vasculhe aí. Você é o capitão da sua família, vasculhe aí. Se encontrar um Jonas, bota para correr. Não entre em conflito com Deus. Não tente medir força com Deus. Se levante, mas não para fugir. Para fazer a vontade. Eu quero orar em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Quero chamar o pastor aqui à frente já. Quero orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Falou, tratou muito o meu coração. Eu espero, Deus, que isso tenha sido do Senhor, claro. Porque eu tenho certeza que não falei nada de mim. Que nós possamos ser edificados diariamente pelo Teu Espírito Santo. Para que nós venhamos identificar conflitos que possam ter, ó Pai, sido colocados em nossa vida por desobediência. Por não amar a Tua vontade, Deus. E possamos expelir esse Jonas, esse conflito da nossa vida, para que nós venhamos ter calmaria, paz, e ser sal nessa terra, luz do mundo, e anunciar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nos perdoe, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Palavra desafiadora, né? Tirarmos os nossos Jonas. Um desafio. Mas como diz a palavra, em Deus tudo é possível. Amém? Às vezes você pode estar pensando, nossa, como fazer isso? É muito difícil. Mas em Deus tudo é possível. Tudo é possível. Quero convidar os irmãos nesse momento a estarmos celebrando a ceia do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 23. Quero convidar aqui Monique, o irmão Nelson, a irmã Cídia a estar vindo aqui. A irmã Lourdes não está bem hoje também? Tranquilo, irmã? Quiser vir, pode vir. Tá? 1 Coríntios, irmãos, capítulo 11. Queria convidar também o Ministério de Música a estar aqui a celebrar a ceia do Senhor. Irmãos, capítulo 11 de Coríntios, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém, meus amados? Queridos, a palavra do Senhor nos ensina que naquela noite especial, naquela noite em que o Senhor Jesus estava para se entregar, ele sabia daqueles que estavam ao seu lado, na mesma mesa, compartilhando o pão, quem era aquele conhecido, como a palavra do Senhor nos ensina, como o filho do diabo. O Senhor já conhecia aquele que haveria de negá-lo, aqueles que iriam abandoná-lo. O Senhor estava numa mesa perante pecadores, e a esses pecadores ele compartilha o pão, o vinho, simbolizando que o pão era o seu corpo que estava para ser partido na cruz do Calvário, e o seu sangue derramado na cruz, para limpar, para purificar todos os nossos pecados. E a palavra do Senhor nos ensina, Paulo falando a essa igreja de Corinto, que nesse momento da ceia, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. A ceia não é para deixar de tomar, mas a ceia é para ter um conserto para tomar. Não havendo conserto perante do Senhor, o conselho dele é então, você não toma, não faça parte. E essa examinação, essa autoanálise, é algo você e Deus. Nós perante o Senhor devemos nos examinar diante do Senhor. Naquele momento, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele dividiu, ele compartilhou. E ele deu a cada um, ensinando o amor que ele tinha por cada um deles. Olha, o meu corpo vai ser partido por vós. E mesmo muitos de vocês não fazendo a mesma coisa por mim, eu faço por vós. A maior demonstração de amor, irmãos, que o Senhor demonstrou a cada um de nós, foi ele morrer na cruz por nós. A palavra de Deus fala assim, que ele se entregou na cruz por nós, ele nos amou, mesmo ainda quando nós éramos pecadores. E é esse Deus maravilhoso, que vê lá no fundo do nosso coração. Ele quer ver também, ele vê os nossos erros, as nossas falhas, mas ele vê a intenção do nosso coração. Se queremos ter um conserto, se queremos ter realmente, como foi o William ministrou aqui, de não agirmos, não continuarmos agindo como Jonas, teimando na direção de Deus, versus a minha vontade e a vontade do Senhor. Que nessa noite possamos ter esse momento de reflexão, de pedir perdão,
Tem alguma coisa na sua vida que você precisa se alinhar com Deus? Tem alguma coisa na sua vida que você precisa se alinhar com os homens? Tem alguma coisa que você, nessa vida, na nossa vida, na sua vida, você precisa se retratar com o Senhor? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Você pode fazer isso. A palavra de Deus fala que quando confessamos os nossos pecados a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar a nossa vida. A palavra do Senhor fala: aquele que come e bebe do corpo do Senhor indignamente, nós somos culpados. Nós somos culpados. E enfrentamos também uma certa penalidade. A palavra do Senhor nos ensina aqui ao longo desse capítulo que muitas pessoas estavam enfrentando situações difíceis por causa que estavam fazendo do momento da ceia algo indigno e não algo digno do Senhor. Enquanto estamos cantando a primeira estrofe desse hino, eu queria que você, antes de estarmos servindo a ceia, eu queria que você pudesse ter esse momento, você e Deus, de confessar, de se alinhar com Deus, de agradecer a Deus pela morte dele na cruz do Calvário. Vamos louvar. E enquanto nessa primeira estrofe, antes de sairmos no momento da ceia, você vai ter esse momento de agradecer ao Senhor pela morte dele, ressurreição dele, você se alinhar com Deus e você glorificar ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Louvemos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus hoje estão. Amém. Nós acabamos de cantar ao Senhor e louvar que por meio do sangue dele derramado na cruz, ele pode nos purificar. E nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus que por causa do amor dele para conosco, ali demonstrado na cruz, os nossos pecados são lavados. Só o sangue dele que nos transforma. É só o sangue dele que nos torna dignos diante da sua presença. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque ele se entregou por nós. E que nós possamos também nos entregar a ele, de uma maneira que ele se agrada. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, Pai Celestial, na Tua presença estamos, ó Deus, acabando de oferecer esse culto, louvor e adoração ao Teu nome. Agora sabemos que Tu, Senhor Deus, é um Deus poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, vê todas as coisas. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo amor que Tu teve para conosco, enviando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Queremos Te agradecer também pelos privilégios que podemos estar aqui nessa noite para participar dessa ceia, ó Deus, que é a ordenança que Tu deixaste para que nós cumprimos e fizéssemos até o dia da Sua volta. Querendo pedir, ó Deus, mais uma vez perdão pelas nossas falhas. Em nome de Jesus.
Queremos pedir, ó Deus, que Tu abençoe cada membro que compõe essa igreja, cada pessoa que está aqui nessa noite, que seja abençoado por Ti. Que cada um, ó Deus, possa refletir as suas vidas e que possa, ó Deus, pedir perdão e também participar da ceia, que é esse alimento para a nossa alma. Eu Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Enquanto estamos cantando a segunda estrofe desse hino, quero convidar os amados irmãos a virem a participarem da ceia do Senhor. E eu quero que os irmãos possam respeitar um pouco de limite de distância até chegar aqui. Então, de um degrau a outro, esperem alguém pegar, aquele que chegou no outro degrau, pegue e aí assim por diante. Respeitando o distanciamento aí de 1 metro e pouquinho, os degraus. E aí cada um vai poder pegar e participar da ceia do Senhor. Vamos louvar e agradecer ao Senhor. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Nesse momento da ceia do Senhor, quero convidar os irmãos a relembrar aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Ele se entregou, Ele morreu, Ele naquele momento, o seu sangue foi derramado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Amém, irmãos? No momento da Páscoa, alguns dias atrás, nós não pudemos estar aqui celebrando isso. Mas celebramos a Páscoa mensalmente, que é a morte de Cristo e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E por isso, irmãos, nós estamos alegres. Porque a ceia do Senhor é esse memorial que lembramos e relembramos do que Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, fez por nós na cruz do Calvário. E nesse momento, em memória do Senhor, como aprendemos pela palavra do Senhor, quero convidá-los, em memória de Cristo, a comer e beber em memória do Senhor Jesus. Oremos nesse momento.
nosso Deus, nosso Pai, damos graças a Deus por mais essa noite aqui estamos unidos, ó Deus, na Tua presença. O Senhor possa, Pai, abençoar cada um que aqui entrou, Deus, aqueles que não puderam vir também, que seja abençoado por Ti, Pai. Te agradecemos por essa ceia, por este momento, Senhor, que aqui foi louvado o Teu santo nome, pela palavra que foi dirigida, por tudo que foi feito nesse santuário. É em nome de Jesus que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Como é bom a gente relembrar e louvar ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Irmãos, quero louvar a Deus pela vida de cada um que esteve aqui presencialmente. Deus possa abençoar a vida dos amados. Nessa terça-feira nós vamos retomar as nossas celebrações de uma maneira normalmente, às terças-feiras, às 19 horas. A nossa Escola Bíblica Discipuladora. Quarta-feira, os nossos cultos também, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas e 30 minutos. Então, continue participando conosco, você que pode, você que não pode. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus sonda o teu coração. E é isso que é a palavra do Senhor. Cada um precisa examinar a si mesmo. Eu não posso examinar o meu irmão não pode me examinar, mas cada um examine a si mesmo. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. E é Ele quem vai ali trabalhar no nosso coração, trabalhando dia após dia, mostrando o nosso pecado, as coisas erradas, e aí Ele vai trabalhando, se damos liberdade para Ele trabalhar em nome do Senhor. Então, muito obrigado, cada um dos irmãos, que Deus possa aí abençoar poderosamente. Quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos orar, terminando o culto dessa noite. Obrigado, William, pela palavra, Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor. Pai, louvamos ao Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por nós, e queremos pedir que o Senhor venha dia após dia, falar aos nossos corações, trabalhar na nossa vida, viver na Tua vontade, que a Tua vontade é tudo de bom, agradável e perfeito para a nossa vida. Por isso, Senhor, continue a trabalhar em nós, cuidando de cada família, cuidando, Senhor, de cada pessoa que tem enfrentado o Covid-19. Aqueles que estão nos hospitais, coloca a Tua mão de misericórdia, trazendo a Tua cura. Pai, em nome do Senhor, proteja a nossa cidade, proteja, Senhor, o nosso estado, o nosso Brasil, as nações. Livra dia após dia, Senhor, cada um do seu povo, Senhor, ó Deus, desse vírus, ó Pai. E tenha misericórdia daquelas pessoas que estão enlutadas por conta do Covid ou por conta de outra enfermidade ou fatalidade, Senhor. Que o Senhor venha confortar as pessoas que estão enfrentando um momento de luto da nossa nação, na nossa cidade, na nossa igreja. E Deus, que o Senhor venha continuar derramando o Teu bálsamo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai seja com cada um de nós, e a comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana. Os irmãos podem estar saindo aos poucos, um de cada vez,